E vamos falar também, claro, do Cruzeiro, hein, gente? Que gol do Fabrício Bruno. Eu não lembro, de verdade, não sei se vocês lembram, de um gol tão bonito de um zagueiro. Eu não lembro de ter visto um gol tão bonito de um zagueiro. O cara dá uma certa arrancada e acerta um chute sensacional, meu amigo. Foi um golaço. E o Cruzeiro ganhando dentro da Arena do Galo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro cobrado, um Atlético Mineiro em crise, né? O Cuca caiu, Bruno? Porque ontem... Não, ainda não. Ontem, nos bastidores, eu acompanhei ali nas redes sociais que muito setorista de Atlético Mineiro dizendo que o Cuca poderia cair. Que o Cuca poderia ser demitido depois dessa derrota. Parece que a apatia do Cuca na coletiva irritou, né, os donos da SAF Atlético Mineiro. Então, é um Cruzeiro que está numa excelente fase, jogando a crise para o seu maior rival. Cruzeiro vencendo 2-0 dentro da casa do Galo. É o time do Dieguinho, é o time da filhona também, qual é o nome? Isadora. É o time da Isadora. E o Cruzeiro atropelou o Galo, Bruno. Ficou muito difícil pro Galo. Para não dizer que já era pro Galo, porque eu acho que já era, porque o Cruzeiro hoje é muito melhor e ganhou de 2-0 fora, ficou quase impossível, Bruno. E outra, Cuca sob risco de ser rebaixado. De ser demitido. Tô lendo aqui que tá tendo uma reunião dele com a diretoria do Atlético, né? Vamos ver o que vai acontecer. A vitória do Cruzeiro foi indiscutível, né? O Cruzeiro jogou muito mais que o Atlético Mineiro. O Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, teve um domínio total do jogo, fez 2, não seria um absurdo se tivesse feito 3, e o Atlético vivendo de bola longa, esperando alguma coisa do Hulk. O Hulk ontem não fez uma boa partida, mas não acho que nem é culpa dele, não teve uma jogada em condições para ele tentar alguma coisa. Coletivamente, o time do Cruzeiro está bem melhor que o do Atlético. Nem acho que individualmente o time do Cruzeiro seja um time superior ao Atlético ou muito superior. Acho que individualmente tem um equilíbrio, se eu olhar os jogadores, o plantel de cada um. Mas coletivamente, hoje o Cruzeiro está num estágio muito acima. É uma coisa que chamou a atenção, sempre que o Cruzeiro apertava a saída de bola do Atlético, o Atlético errava. O Atlético tentava sair com bola no chão, o Cruzeiro apertava, eles erravam o passe. Aí começaram a meter um monte de bola longa lá para ver se o Hulk se virava, e fica difícil, né? Um monte de lançamento longo. É raro um dar certo. Normalmente o zagueiro que vem de frente leva vantagem. Então foi uma vitória do Cruzeiro justa, e o campo mostrou isso mesmo. O campo mostrou um Cruzeiro bem superior ao Atlético. O gol do Fabrício Bruno, você falou no início do programa, foi um golaço, né? Um chute espetacular que acertou o Fabrício Bruno. Então o Cruzeiro encaminhou muito a classificação. Ficaria bem surpreso se o Atlético revertesse isso na partida de volta no Mineirão. Então o Cruzeiro está bem perto de chegar numa semifinal de Copa do Brasil. E outra, né, o velho Vamp? Temos o melhor camisa 9 hoje do futebol brasileiro. Foi convocado para a seleção brasileira com muita justiça, o Caio Jorge. Tem números impressionantes, é jovem. Eu vou ler aqui os números do Caio Jorge, tá? Porque realmente, depois do Mundial, melhoraram ainda mais. O Caio Jorge é o seguinte, vamos lá. Tô perdido. Vou me achar primeiro. Agora, vive uma excelente fase, né, Marcos André? O Caio Jorge tá na seleção brasileira, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e são 18 gols na temporada já, sendo que ele chegou agora. Ele não tá desde o começo da temporada. Ele chegou no ano passado, no meio do ano. Ah, foi? Foi. Então ele tem 18 gols na temporada. Isso dá pra ver o quanto o Arrascaeta tá foda no ano, né? O Arrascaeta é meia e tem 16. Não, e tem mais assim, né? Foi convocado para a seleção brasileira. Né? O Ancelotti, se visse antes, se é um dia depois, ele teria levado o Pedro também. Né? Porque a convocação é do dia depois, né? Não, um dia antes. Foi no mesmo dia, segunda-feira. Mas foi à noite. À tarde convocou, à noite teve o Flamengo e Vitória. Aí o Pedro faz aquele estrago, né? É bom, os atacantes voltando os 9, né? O Caio Jorge, artilheiro do brasileiro, marcando, o Pedro também entrando numa boa fase. O Pombo começando muito bem lá na Europa, né? Seu amigo, pessoal, né, Tico? Então, quer dizer assim, os homens de área... tudo. Meu amigo, meu parceiro. Gente boa, o Pombo, eu gosto dele também. Como pessoa, gente boa pra caramba mesmo. Mas o Caio Jorge vive um grande momento junto com o Matheus Pereira.
E o Arrascaeta lá com o Pedro, quer dizer... Eu achava até que o Ancelotti poderia ter dado mais oportunidade de jogadores que atuam no Brasil, já que todo mundo estava naquela lista de 170, 200, sei lá, pré-lista, estava todo mundo. No final de semana, no jogo da rodada, você vê assim, ó, aquele tá na pré-lista, aquele também estava, aquele tá na pré-lista, aquele tá na pré-lista, foi 4. Né? E na Europa tá começando a temporada agora, Flávio. Assim, vamos ver o Matheus Pereira, por exemplo, o Juba, coitado, leva o Juba, pô, cortou, Alexandre foi cortado. O sonho de todo atleta tá bem ir para a seleção. Por que colocou 25? Se já cortou um, convoca outro, dá moral. Dá moral, entendeu, Tico? Eu tô falando? Cortou. Sim. Bota outro que tem sonhos também, pô. Se fosse para convocar 24, era 24. Por que convocou 25 e um foi cortado e não convoca outro? Um não, foi 2, né? Você viu a alegria do Jean Lucas? Mais um foi substituído pelo Jean Lucas, né? Não, um e é isso, então o outro também. O Alexandre não foi? Convoca outro, é alegria pra família. Também achei chato convocar. Podia convocar o cara. O atleta... Não tô falando nem que seja... Na minha opinião, tinha que ser o Juba. Mas se não fosse o Juba, que seja outro pra dar essa alegria. Mas eu acho que é legal ter convocado o Juba. Assim, o Juba, pra mim, hoje, depois do Alexandre, pra mim, ele é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Pra mim, o Alexandre é o melhor de todos. Todos, até que joga na Europa. Mas o Caio Jorge, Flávio Prado, como eu falei aqui, são 3 jogos seguidos fazendo gol e 8 gols desde a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Ele tem 30 jogos na temporada, 18 gols, 5 assistências. E foi aí convocado para a seleção brasileira, inclusive falou que foi a melhor semana, a semana mais feliz da vida dele, Ele diz o seguinte: é a semana mais feliz da minha vida. Convocação para a seleção e primeiro gol no Clássico. Já vinha buscando isso e é algo que eu queria muito. A gente sabe que fez uma excelente partida aqui hoje. A equipe do Atlético é muito boa, mas a gente saiu com a vantagem. Agora é pensar no São Paulo, depois na seleção e por último virar o Atlético novamente. A gente sabia que tinha que vir atrás do resultado, porque ia nos ajudar no jogo de volta e nos dar confiança para o jogo do Mineirão. Com o apoio do nosso torcedor, saímos com a classificação. Eu vou, inclusive, estar nesse jogo, Marcos André. Vou estar lá no Mineirão. É mesmo? Vou. Fui convidado pelo patrocinador. É isso aí, Tico. Vai lá mesmo. Vai ser. Qual jogo, exatamente? São Cruzeiro Paulo? E Atlético Mineiro. O segundo jogo. Segundo jogo. Lá no Mineirão. Mineirão vai estar transbordando, né? Num jogo desse aí, com essa vantagem. Agora, que momento do Caio Jorge, né? E precisava de camisa 9 despontando no futebol brasileiro, né? Não tem mais, só tinha o Pedro. E olha que coisa curiosa, né? Quando o Cruzeiro contrata... E o Yuri Alberto, desculpa, também. Quando o Cruzeiro contrata o Caio Jorge, havia uma certa interrogação, porque ele não foi bem lá na Europa, e depois o Cruzeiro traz o Gabigol. Foi isso, né? O Gabigol foi depois, né? O Caio Jorge já estava lá. Quando ele traz o Caio Jorge, o Gabigol, é uma certa demonstração de que não tinha uma confiança tão plena no Caio Jorge. Eu tenho certeza que o Caio Jorge estivesse nesta fase que ele está hoje, o Gabigol não teria ido porque o investimento foi pesado, foi alto, embora o Pedrinho quisesse deixar bem claro que ele estava fazendo uma mudança, né, de perfil, como o Paulo Nobre usou o Dudu para dizer, daqui para frente o Palmeiras está no mercado. Tenho a impressão que ele quis fazer a mesma coisa com o Gabigol e com o Dudu de novo. Mas não teria feito, provavelmente não teria feito. E aí o Caio Jorge fica aquela dúvida, vai continuar no time, não vai? O ano passado ele já estava bem e esse ano realmente arrebentou. Ele conseguiu se recuperar, ele demorou um pouquinho para amadurecer ou não estava pronto para ir para a Europa, mas nessa volta aqui não dá para discutir realmente a condição dele. Para mim, o melhor centroavante do Brasil. Você falou do Yuri Alberto, também gosto, mas acho que o Caio Jorge está, neste ano, um pouquinho acima. Essa é a pergunta. Pedro tá voltando. Caio Jorge é melhor que o Pedro? Até agora foi, mas agora vamos ver, né? O Pedro... Eu gosto pra caramba do Pedro, não acho... São características diferentes. O Pedro é mais um cara dentro da área e tal. Mas aí eu acho que dá pra fazer, vamos dizer, pensando em seleção. Você pode ter os dois e trabalhar de acordo com a sua necessidade. Eu, se fosse escolher... Hoje escolheria o Caio Jorge. No todo eu escolheria o Pedro.
Mas hoje o Caio Jorge está melhor. Mas você acha o Pedro mais jogador? Eu gosto. Eu gosto do estilo do Pedro, jogador forte, né? Um jogador. Quando ele domina a bola, ele vira bem. E agora ele está evoluindo com essa coisa de sair um pouquinho mais da área, abrindo espaço, né? O jogo. É que a gente toma por base. Como eu te falei, eu fiz os 2 últimos jogos do Flamengo. Achei que foi um arraso nos 2 jogos, contra o Inter também. Por acaso não fez um monte de gols a mais. E depois contra o Vitória, poxa, mas também, né? É porque as pessoas não viram o jogo. Eu falei, foi uma grande sacanagem demitir o Carille. Cara, não tinha o que fazer, Se o Grêmio vacilar, vai tomar uma goleada também domingo. Porque o time do Flamengo tá alguns pontos acima dos demais aqui no Brasil. E aí você pega de cara, toma 2 gols, já baixa a moral do time. Nossa, muito difícil. Então, da maneira que o Flamengo está jogando. E aí, claro, né, o Pedro vai crescer, o Cruzeiro está jogando bem desde o começo da competição, então isso também ajuda a individualidade. O Pedro tende a crescer bastante, esse posicionamento que ele está agora, que no primeiro momento o contrariava, até eu também achava que né, era muita exigência querer que o cara saia tanto da área, mas ele está fazendo bem o trabalho, está indo bem, a coisa está ficando legal, e o Arrascaeta chega bem, os jogadores de lado, o Lino cria muita oportunidade para chegar de trás, enfim, tá muito bem o Pedro e o time do Flamengo como um todo. A gente tem que falar sobre essa situação do Cuca, né, gente? Porque o Cuca tá tendo reunião agora, tô vendo ali, ó. Tá tendo reunião agora para definir aí o futuro do Cuca. E aí é uma maravilha pro rival, né? Quando o rival vê que ele não só ganhou, mas instaurou a crise no outro. Isso é uma maravilha, né, Bruno Prado? Agora, a pergunta, tem técnico melhor que o Cuca? Também, eu sou um defensor do Cuca, eu gosto muito do trabalho dele, tá? Eu gosto, mas também não sou aquele cara que tem gente assim, que quando defende até quando tá mal. Tá mal. Mas tem treinador melhor do que o Cuca? Ou realmente o Cuca não consegue mais fazer esse time jogar? O time tá jogando muito mal, mas sim, ele é um cara muito grande no Atlético, não é fácil, eu deixaria ele mesmo. Ele é um cara, talvez o maior técnico da história do Atlético, em conquistas, com certeza aí você pode discutir outras coisas, eu gostava mais desse, daquele, ok, mas o Cuca tem o espaço dele muito grande na história do Atlético Mineiro. Então eu já te digo, não tem discussão. É o maior disparado da história do Atlético. Em títulos tem alguns ele ganhou a Libertadores, ele ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Tem alguns que podem falar do Tele, lá atrás foi campeão brasileiro, o Tele foi um técnico gigante, mas o Cuca, ele é o mais vitorioso, isso sem dúvida, que ele é o mais vitorioso, ele é. E a 4ª passagem dele pelo clube, então, assim, ele é um cara que conhece muito, porque os técnicos que trabalham na Série A e trabalham por muito tempo, que é o caso dele, eles são bons, lógico que eles são bons. O cara não trabalha 20 anos na Série A se ele não tem capacidade. Ele é bom, pelo menos, para esse mercado, para dirigir um clube grande na Série A do brasileiro. É lógico que o Cuca é capacitado, ele já está aí há muito tempo. Desde o primeiro campeonato por pontos corridos, 2003, ele já estava trabalhando, ele estava no Goiás, ele comandou uma arrancada do Goiás naquele campeonato. Então ele é capacitado. Aí dar certo ou não, acho que tem muito a ver com o clube, com o ambiente, com o momento, do respaldo que você vai ter ou não. E o Cuca, mesmo que hoje boa parte dos atleticanos não esteja feliz com ele, esteja cornetando, ele é um cara grande no Atlético. Ele é um cara que tem mais respaldo do que outros no Atlético Mineiro. Então, acho que se chegar outro e o time do Atlético não tá bem, vai ter menos respaldo do que ele. Ele é grande ali no Atlético, então eu não tiraria, não. Acho que tendo um cara que no clube que ele está, ele tem um tamanho enorme, ele aguenta mais pancada no Atlético do que outros. A não ser que ele queira sair, que isso também é uma coisa do Cuca, né? Isso aí também é verdade. O Cuca, muitas vezes, ele larga o time no meio do campeonato. Isso ele já fez várias vezes. Mas se ele quiser ficar, eu não tiraria, não. Acho que dentro do Atlético ele é um cara muito grande. Mas eu acho que não é a situação dessa vez, né? Ele não falou nada na coletiva. Não, por enquanto não. E pelo contrário, o que eu vi da imprensa depois é que o Cuca poderia ser demitido. Que até os donos da SAF não gostaram da apatia do Cuca na coletiva depois do jogo. Contrata um show de mulatas, né? Pra fazer depois do jogo. Acaba o jogo.
sambista, show de mulata, e tem uma festa, né? Aí fica legal, fica animado. Que Queria animação, que o cara perdesse de 2-0. Não tem problema, vamos e tivesse animar. tocando bateria. É, lógico, vamos animar. Pô, o cara perde, toma uma porrada do Cruzeiro, o cara fica com o saco cheio, ainda tem que chegar lá com um show de mulata. É muito bom, pô. Aí você faz o que você quiser. Faz uma mini gafieira lá, né? E lá ele não pode fazer o que o Vampeta fez quando perdeu de 8-0. Ele não pode sumir. Não. Lá ele tem que dar entrevista coletiva. Ó, Né? É assim, Pilhado, o Atlético, ele é uma SAF. A SAF, ela não deveria ter os hábitos dos clubes políticos, onde o cara tem que dar satisfação. É lógico que a gente não acompanha o dia a dia, a gente não sabe detalhes do que está acontecendo lá, mas é muito difícil imaginar que um outro treinador possa dar uma condição melhor do que o Cuca. Provavelmente vão inventar algum português que trabalha na 5ª divisão da Finlândia e tal, né? E aí eles acham que vão melhorar, e não vai melhorar nada. É preciso tomar muito cuidado. Mas esse teu posicionamento também, tu é muito contra treinador estrangeiro. Ué, o Cruzeiro. Não. O Cruzeiro trouxe o Leonardo Jardim E eu fui contra? revolucionou o clube. Eu fui contra? Não, mas é O Leonardo estrangeiro. Jardim é um grande técnico. Então. Se você trouxer um técnico bom, eu quero. Se no lugar do Cuca vier o Klopp, até o Cuca quer, pô. Agora, não quero técnico da 5ª divisão da Grécia, pô. Aí não dá, né? Eles trazem uma mulambada, a maioria que eles trazem é mulambada. O Atlético já teve o Cacique Medina, pelo amor de Deus. nem na Argentina que era o Cacique Medina, pô. Teve o Mohamed, não foi no Atlético também? Pelo amor de Deus. Foi, como é que é o nome daquele cara que era do Antônio México? Mohamed. É o Turco Mohamed. As coisas que os caras trazem. Que, aliás, é o atual campeão mexicano. Mas Sério, tá bem? Sério? É o atual então, campeão. ele é técnico do México, sabe? Porra, O Cacique foi no Inter. não dá pra você trazer os caras assim. Você tem que trazer cara de alto nível. Principalmente você tendo lá o maior treinador da história do clube, que eu concordo, é o Cuca. Pra você trocar, tem que ser um cara grandão. Mas eles trazem qualquer porcaria, qualquer tranqueira pra poder dar satisfação, né? Então isso aí não é legal. Agora, eu não sei o que tá acontecendo. O Cuca realmente ele não é muito de permanecer quando a adversidade é muito grande. E aí, se eles vão trocar, vamos esperar para ver trocar pelo quê? Trocar por trocar só para dar satisfação é coisa de clube político. No caso da SAF do Atlético, ela não tem necessidade de fazer política. Ela tem que trabalhar de acordo com o que é melhor para a empresa, né? Que é a SAF deles. Vamos ver o que eles vão fazer. Eu também não trocaria, menos que tivesse uma carta muito forte na manga. Eu falei, o Klopp é o cara, pô, aí beleza, aí pode trazer, aí pode trocar. Seguimos no YouTube. Uma do Atlético na comissão técnica, eles tinham um auxiliar fixo lá, que é o Luiz Fernando Iubel, que já trabalhou no Cuiabá, já foi interino do Cuiabá. Ontem ele deixou o Galo porque ele vai fazer parte da comissão técnica do Liverpool. Então, o auxiliar fixo do Galo, o Iubel, que é um jovem, um treinador, vai trabalhar no Liverpool, ele vai trabalhar na transição da base profissional do Liverpool. Então era um cara que estava lá na comissão do Galo. Ele estava lá, né? E os caras chamaram o Turco Mohamed. Ele estava agora lá, né? Não, então, eu não sei se naquela época não estava, quando estava o Cacique Medina, em vez de botar um cara jovem para poder começar um trabalho. Pro Liverpool ele está servindo. Então tá tendo essa reunião, né? Lá no Atlético Mineiro. Tá tendo uma reunião agora dos donos da SAF com o Cuca. Vale lembrar que o Atlético Mineiro faz um mau campeonato brasileiro, né? Que agora pode ficar fora da Copa do Brasil e tá fora da Libertadores. Porque o Galo fez uma campanha patética no Brasileiro do ano passado, brigou para não cair na última rodada, chegou nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, perdeu as duas. Então, o Atlético Mineiro, sendo eliminado pelo Cruzeiro, praticamente acaba o ano. Ele tá na Sul-Americana ainda, tá nas quartas. Tem a Sul-Americana. Vai jogar com o Bolívar nas quartas de Que final. também é uma baba, né? É uma baba. Às vezes tem clube brasileiro que tenta disfarçar, fingir pra torcida que a Sul-Americana é do caramba, ganhar a Sul-Americana. Mas hoje é uma baba a Sul-Americana, né, Bruno? Pra um clube que tem o investimento do Galo, uma Sul-Americana não dá pra você dizer, a temporada foi positiva. É uma segunda competição. Ao contrário da Libertadores, na Sul-Americana, os brasileiros eles mais perdem do que ganham. Até porque os times brasileiros que jogam a Sul-Americana não são os melhores, né? Então, num segundo escalão da América do Sul, e quem está na Sul-Americana nesse momento, pelo menos nesse ano, está num segundo escalão, aí é uma disputa mais equilibrada, né? O Atlético vai jogar com o Bolívar e é difícil ali. Acho que tem uma chance, se fosse o jogo semana que vem, eu acho que dançaria.
Eu acho que não vai achar treinador melhor que o Cuca, tá? Acho mesmo. Acho que o Atlético Mineiro não acha treinador melhor do que o Cuca, mas também tem aquela situação. Um time com investimento alto, mal no Brasileiro, provavelmente eliminado da Copa do Brasil. E outra, ainda vai ter o jogo de volta contra o Cruzeiro com um treinador recente. É melhor com o treinador recente ou com o Cuca, Vamp? Eu deixaria o Cuca. Eu acho até que o Cuca poderia usar mais alguns atletas que foram caros. Não sei porque ele não utiliza o Júlio Santos. Né? O meio campo do Atlético para frente tem várias opções. Não é um time fraco, não. Não é um time fraco, não. Precisa melhorar? Precisa. Mas não vejo nome aqui na América do Sul. Então no futebol brasileiro mesmo para consertar esse Atlético Mineiro, deixaria o Cuca.